Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui reunidos numa noite de sexta-feira para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje, o 30º encontro, né? A 30ª live desse projeto, que terá muito mais pela frente, né? O mês de agosto inteiro já está fechado com novas lives. E hoje é um número... Olá, Letícia, tudo bom? E hoje é um número redondo, né? 30 lives hoje e vamos ter muito mais. Espero aqui a professora Cláudia Murta para a gente poder bater um papo, né? Falar um pouco sobre esse tema tão pertinente que ela escolheu, que é a dialética do senhor e do escravo, né? Então, se você quiser acompanhar as outras lives, todas elas ficam salvas, né? Tanto no Instagram quanto no meu canal do YouTube, né? Então ficam todas lá. Se você perder, não tiver a oportunidade de assistir, depois elas estão lá para as pessoas poderem acessar, certo? Só esperar aqui a professora entrar na live para que a gente possa começar, né? Pronto, a professora acabou de entrar. Enviar aqui a solicitação. Boa noite, professora. Boa noite, Hugo, tudo Seja bom? muito bem-vinda. Obrigada. Hoje eu estava dizendo aqui que é o 30º encontro, né? A 30ª live do projeto Reflexões Filosóficas, né? Ai, que E delícia. uma convidada muito especial, a professora Cláudia Murta. Vou fazer aqui uma pequena apresentação. Olha só, ela está ali na companhia de um belo vinho. Que coisa maravilhosa. A professora... Sexta-feira à noite, né? Isso, Poxa. pois é. Merece. A professora Cláudia Murta, ela é formada em psicologia, tem mestrado em filosofia, tanto no Brasil quanto na França, também tem um doutorado na França, pela Universidade de Paris 8, tem pós-doutorado também na França e no Brasil, né, pela École Normale e pela UFSCar. Escreveu vários artigos, vários livros, dentre eles O Feminino que Acontece no Corpo, Feminilidades, Partos, Filosofia, Psicanálise e Saúde da Mulher, e também uma série, né, Psicanálise em Perspectiva, que tem vários volumes. Né? E o tema que a professora sugeriu aqui para tratar é a dialética do senhor e do escravo. Professora, muito boa noite, muito bem-vinda. A senhora tem a palavra. Muito obrigada pelo convite, Hugo. E eu achei importante, assim, porque eu, eu trabalho com filosofia e psicanálise, né? Você falou aí para as pessoas, eu sou psicóloga. Mas é filosofia, não filosofia da psicanálise, mas filosofia e psicanálise. Então, durante a minha caminhada, eu escolhi alguns autores, dentre os autores da filosofia, que eram interessantes para o meu diálogo, né? Porque eu faço uma filosofia bem concreta, assim, né? Bem praxis e aplicada. E alguns dão um sustento para as questões que eu estou colocando, né, naquele momento. No primeiro momento, na época do doutorado, eu trabalhei com Platão, porque meu orientador foi Badiou, e ele é um filósofo platônico, né? Todos sabem, né? Marxista radical e platônico. E aí, acho que por conta disso, desse marxismo dele, que eu acabei conduzindo a minha filosofia desse modo. Então, trabalhei bastante com Platão na época. Chegando aqui, eu sempre tive uma questão que é sobre a feminilidade, né? Você viu os livros, né, que eu coloquei, saúde da mulher bem, toda essa questão. Na psicanálise, tanto de Freud, mas principalmente de Lacan, principalmente na época do Lacan, dos anos 70 e tal, a proposta dele é de trabalhar a feminilidade como uma referência diferenciada de mundo, né? Eu achei bastante isso interessante e foi uma coisa assim que eu busquei, né? Mas como assim, né? Essa referência
diferenciada. O Lacan ele tem muito os místicos, né, como referência, mas ele trabalha muito com Platão também, tem uma referência grande. E eu fui trabalhando com isso, né? O que seria esse feminino que ele propõe na década de 70 do século passado como gozo feminino. Ele separa discurso, ele põe, em vez de discurso, ele põe gozo, né? E ele define feminino e masculino por questões discursivas. Então, é um sujeito, né, que fala, né, um sujeito que fala, e ele fala de uma maneira masculina, que é a ordem normativa geral, e de uma maneira feminina, que não está no contexto, né? E isso eu achei tão interessante, porque eu sempre me perguntei, gente, será que não tem nada que seria propriamente feminino nesse mundo, sabe? Sempre me perguntei sobre isso, né? Por que o mundo é tão masculino assim, né? E aí, aí você vai entender um pouco a proposta, né, do meu trabalho e os autores com os quais eu trabalhei. Então, primeiro, Platão, nessa questão mais mística e tal. Depois, eu trabalhei com Descartes, numa parte muito prática, na questão da separação corpo e alma, né? Separação corpo e alma e tal. E eu trabalhei com gestantes e puérperas, e buscando a relação de sujeito e objeto, corpo, como as mulheres, a gestante é tratada como um corpo, aquela coisa, né? E corpo-máquina que o Descartes propõe. E uma forma seriam as paixões. Então, eu trabalhei muito tempo as paixões da alma, nesse contexto e com toda essa perspectiva. Acabei, por acontecimentos da vida, me deparando com a violência contra a mulher, porque muito gritante, né? E aí não teve jeito, eu tive que mudar de autor, e aí é Hegel que é a referência para isso. Né? Então, só para vocês entenderem, eu pensei em trabalhar Descartes aqui na conversa com você, as paixões da alma, mas eu disse, não, vou dentro da problemática que está mais atual para mim, né? Porque o Descartes eu já resolvi as minhas questões, né? Como trabalhar essa questão do corpo nesse contexto. A minha questão agora, e por isso a dialética do senhor e do escravo, a minha questão agora é a questão do reconhecimento mesmo. Sabe? A dialética, porque a dialética do senhor e do escravo, ela é a dialética do desejo e do reconhecimento no final. Né? Quando ela assume, quando primeiro o itinerário dessa consciência, ela vai de, um sujeito que conhece o objeto, como que ele conhece o objeto? E essa é uma problemática que vem lá desde Descartes, no início da modernidade, né? Quando Descartes colocou essa separação entre sujeito e objeto, e eles foram tentando dar a solução deles, cada um pensador, né? Um período, um século XVII, outro século XIX, então teve muito caminho aí no meio, né? E há essa dissonância entre o sujeito e o mundo, né? Entre aquilo que o sujeito é e o que o mundo é, essa dissonância que Descartes propôs e o Hegel trabalha ali na fenomenologia do espírito e nessa parte, nesse momento, nesse pequeno pedaço da fenomenologia do espírito, né? Que é a dialética do senhor e do escravo. Como que isso acontece, né? O que acontece nesse processo, nesse itinerário do que a gente chama dessa dissonância, né? Entre o sujeito que conhece, entre o sujeito e o mundo, né? Como que seria isso? Como que isso acontece?
O Hegel, ele diz o seguinte, que a gente parte no mundo do que ele chama de uma consciência ingênua. Uma consciência ingênua e imediata. É uma relação que a gente tem. A gente acha que conhece o mundo porque a gente tem uma relação muito imediata. Bem, né? Estou aqui, estou vendo o que está na minha frente, e aí estou deduzindo. Mas ele diz que como que você vai ter acesso ao objeto dessa forma? Como que você vai ter certeza que você está conhecendo o objeto? Né? Que você está conhecendo o mundo dessa maneira? E achar que está conhecendo o mundo é o que ele chama de uma consciência ingênua ou uma consciência do senso comum, né? E há sempre entre a consciência e o objeto, ou o mundo, para que as pessoas entendam um pouco melhor, há uma inadequação. Né? Há uma inadequação entre a certeza de que você está conhecendo o objeto e que o objeto apresenta a verdade de ser conhecido. Não bate, não bate. Você não consegue ter certeza do que você está conhecendo. Né? Então, a não ser na consciência ingênua, que você acha que está conhecendo. Uhum. Né? Quando você para assim, e aí você viu, peraí. E a ideia do Hegel, ele propõe uma consciência, assim, uma consciência que visa sempre a ultrapassar-se. Você sempre quer conhecer um pouco mais. Por exemplo, vou falar do meu objeto de estudo, que é o lugar da mulher no mundo. Né? Que não é só o mundo, é o lugar da mulher no mundo. Porque o lugar da mulher no mundo é o meu lugar no mundo. Né? O meu lugar no mundo, porque eu chego assim, cara, porque todas as referências são masculinas. Sempre me perguntei, desde criancinha, por que todas as referências são masculinas? Por que eu não posso ser assim, tem uma criação, assim, é uma criação, essa é uma invenção, essa é única e feminina. Eu sempre me questionei sobre isso. E eu nunca estava satisfeita com as respostas que eu tinha. Nunca estava satisfeita. Que aí a primeira resposta não me satisfez. Então é aquela inadequação, né, entre o objeto conhecido e eu que estou querendo conhecer. Só que o objeto conhecido é quando eu tomo distância de mim, na verdade sou eu mesma, né? O objeto conhecido sou eu, o mundo sou eu, né? Que eu estou no mundo, né? Então, só eu estou tentando colocar um exemplo, porque senão fica consciência, consciência de si, consciência ingênua, são palavras muito abstratas que as pessoas, né, não têm muito acesso, não tem, ninguém foi convidado aqui com um pré-requisito de ter lido a história da filosofia, né? Então, eu estou, de alguma forma, tentando adaptar. E como eu não estou com hora, você vai me organizando. Certo. Ok. Então, a gente parte dessa consciência ingênua e vai adquirindo conhecimentos cada vez mais complexos. Cada vez mais complexos. Então, quando eu me perguntava sobre o lugar da mulher no mundo, e eu chego lá com todas as minhas questões lá e eu chego, gente, é pela via da diferença sexual que eu posso saber isso. Porque eu não posso perguntar sobre a mulher no mundo se eu não me pergunto sobre o lugar do homem, né? Porque eu preciso de um e preciso de outro. Então, eu precisava dessa diferenciação. E na minha investigação, lá no doutorado, eu consegui entender que o lugar, dentro dessa perspectiva de autores que eu busquei, né? O lugar da mulher no mundo é um lugar discursivo diferente do masculino. Tá? É um discurso muito diferente.
muito diferente. Um discurso tão diferente que não tem muita comunicação, sabe? Porque é como se você falasse em duas línguas diferentes que cada um não conhece a língua do outro. Né? Como é que você vai se comunicar? Tá igual a Champollion, ele precisou da pedra da Roseta, né? Para decifrar os hieróglifos. É mais ou menos isso. Né? Ele precisou de uma linguagem comum para encontrar um outro. Então, o Lacan diz que é isso. São duas linguagens diferentes e que não se comunicam. Aí ele diz, só para acrescentar um pouco mais, ele diz, só se comunicam na fantasia. Na fantasia, por um lado, e no gozo, por outro. Então, a comunicação ou um fica viajando, né? Na fantasia é o desejo, fantasia é o desejo, é uma tradução do desejo. Então, ou é pelo desejo, e quando ele tem um desejo, a gente entra na outra parte do Hegel. Porque se ele não conhece mesmo o mundo que ele pretende conhecer, é só pela via do desejo que ele vai caminhar, ele vai poder movimentar. Tá? Então, por um lado, é pela via do desejo que você tem acesso ao discurso do outro, e eu desejo, você pensa, é o meu desejo. Eu tenho acesso ao discurso do outro pelo meu desejo. É claro que o discurso do outro não vou ter acesso pela via do meu desejo, eu só vou ter acesso ao meu desejo mesmo. Então, é aquele primeiro momento. Eu tenho desejo, mas eu não consigo capturar. Eu não consigo capturar, então aparece... O que aparece eu não conseguindo capturar? Aparece essa inadequação e a diferença. A diferença entre... são temas bem clássicos, né, da filosofia. A diferença entre o mesmo e o outro. O outro seria o diferente. Uhum. E o mesmo sou eu mesmo. O mesmo é o mesmo. O mesmo, então, pela via do desejo, eu consigo desejar o outro. Mas desejando o outro, eu encontro a minha identidade, eu mesmo, na diferença. Porque eu consigo penetrar no outro pela via do desejo. Então, essa seria uma maneira possível. E o Hegel diz que isso é a primeira parte do caminho. Né? Você só tem como ter acesso ao outro, a outra consciência, no meu caso era o objeto, né? Só pela via do desejo. É o desejo que permite isso. E, por outro lado, Lacan diz que é o gozo. O gozo seria algo do corpo, algo manifestado no corpo. Ou aquilo se manifesta no corpo, e as palavras ficam bem complicadas para você entender, assim, né? Que palavras tem no gozo do corpo? Assim, né? Místico, por exemplo, um gozo místico de um... Santa Teresa d'Ávila, um Santos, qualquer desses, né? Como que você vai penetrar no gozo do outro? Então, são formas de comunicação muito mediadas, né? E que elas trazem, então, o mesmo e o diferente. A ideia é que mesmo e diferente, então mesmo e outro, o idêntico e o diferente se encontram. Então, que em algum momento, o meu desejo se encontre com a realidade, né? Isso seria um sonho, mas isso não é possível, que o meu desejo nunca vai ser a realidade. Ele nunca vai ser a realidade. Então, tem dentro desse idêntico, né? Dessa identificação no diferente, no outro, tem uma diferença que eu não consigo dar conta dela. Sabe? Que o Hegel chama de negação. Você deseja, então o desejo é sempre afirmativo. O desejo é sempre bom. É sempre uma disposição, né?
a disposição para o movimento, aí você se dispõe ao movimento, você vai, deseja. E aí você encontra quando, em algum momento, aquele desejo não teve uma identificação completa com o objeto e você sabe que você só tem o seu desejo. E aí, isso o Hegel diz que então procurar identidade na diferença. O ideal seria quando aquilo se encontrasse numa mesma unidade. Até eles chamam de idealismo, né? O ideal seria que se encontrasse naquela mesma unidade. Só que a cada caminho você vai encontrar com a negação. A cada caminho você vai encontrar com a negação. Porque se você tem o desejo, desejo é desejo. Desejo é desejo. Então, você encontra com a negação e aí você... Que é a diferença. E você não sabe muito bem o que fazer com aquilo. Você fica meio atrapalhado. E aí você vai fazendo o seu caminho. E vai fazendo o seu caminho. E aí você percebe que aquilo é a própria vida. Aquilo é a própria vida. E a vida tem esse movimento. E eu acho, e esse pensamento do Hegel, ele é quase como se fosse uma dança. Você vai, você está chegando lá, e aí você volta e recolhe. E o pensamento, ele é circular, ele vai fazendo assim. No momento aqui, né? Você está aqui com o seu pensamento, você vai, você se aproxima, mas você não encosta. Você se aproxima e aí você volta. Né? E aí vai fazendo essa espiral, assim, e essa espiral, ela vai só se encontrar no infinito. Só no infinito que ela se encontra. Ela se encontra. Ela se encontra. Mas aí é no infinito. Então, você vai fazendo o seu caminho. Você vai fazendo o seu caminho. E esse caminho é o que o Hegel chama de vida. Esse que é o caminho da vida, né? E aí você vai. Então, você afirma, o desejo é afirmativo, e no momento em que o objeto não coincide com o seu desejo, é a negação que se apresenta. E aí você muda de nível, igual muda de fase de joguinho, entendeu? Você muda de nível. E aí você está com um outro nível de consciência. Por que você está com outro nível de consciência? Porque você se deparou com a negação daquela sua consciência anterior. Você achava que conhecia e não conhecia. E eu fiquei, gente, e é o meu assunto, né? A questão das mulheres e tal, do lugar da mulher no mundo. E aí eu cheguei e falei assim, bem, então tem uma outra possibilidade. Qual o lugar específico da mulher no mundo? Assim, eu pensei, vamos procurar um lugar que é só dela, que é só dela. Na gestação, e por isso que eu trabalhei muito tempo sobre a gestação. Na gestação, parto e nascimento. Gestação, parto e nascimento é uma coisa que é feminino. Vamos combinar que tem que ter o útero para isso ainda, né? Depois, quando a gente chegar no Matrix, ok. Mas, por enquanto, a gente não está lá ainda. A gente não é ciborgue o suficiente para isso. Então, bem, é o que a gente consegue, né? É o que a gente consegue. A gente está nesse movimento. E aí, a gestação é outra forma que explica bem, de uma forma bem interessante, esse movimento desejante. Por quê? Segundo Freud, e o Lacan corrobora isso também, o que nós temos para nos humanizar, para que nós possamos ser considerados humanos, entrarmos no campo da humanidade. O desejo da mãe. É a única coisa que a gente tem. A única coisa que a gente tem é o desejo da mãe. É o desejo da mãe, e isso eu trabalhei praticamente com médicos, fisioterapeutas, psicólogos e tudo, é o desejo da mãe que faz com que aquela gestação siga a termo.
Então é aquele desejo, o desejo de ter um filho, que ela só engravida pelo desejo. Só engravida pelo desejo. E é aquele desejo que vai... Então, um trabalho que a gente fazia com as gestantes era trabalhar o desejo. O que ela deseja? Um trabalho que a gente fazia com arte até, em termos de arte, a gente achava assim, o que deseja para o seu filho? Aí a gente fez um... Aí, como é que chama aquele... uma coisa da Bolívia, eu acho, que é uma rosa de desejos, e aí você vai colocando, que vende muito em feirinha, e aí a gente fazia aquilo, e aí a gestante ficava, aí a gente falava assim, o que é que você está desejando do seu filho? Aí teve uma que ela falava os desejos dela. Cada laçada que ela dava para construir um negócio desse tamanho, ela falava, eu desejo, era Lívia o nome da menina, para a Lívia eu desejo isso, eu desejo isso. No final ela já estava que ela queria que a Lívia fizesse um parto normal, e que não sei o quê, e que tal, e a profissão de Lívia. Esses desejos da mãe são dons que ela oferece, são presentes. Esses desejos são presentes que vão formar aquela outra consciência lá. Aquela outra consciência que a única coisa que tem é o desejo dela. Porque aquela outra consciência é completamente imediata, né? A criança chega e olhando, e só tem o desejo da mãe. Só, única e exclusivamente. E aí nós temos muito problema. Quais os nossos problemas, os problemas sociais que nós temos? Porque as mães estão com preguiça de desejar ultimamente, né? Então, aí tá difícil, tá complicado pra caramba. Mas, se não tiver o desejo da mãe, não rola. Só que, aí na gestação, não sei se vocês já ouviram falar de baby blues, essas coisas, que quando o neném nasce, a mulher fica assim, meio baratinada, assim, e às vezes pode dar em depressão, às vezes não. O que é aquilo? Nós estudamos muito aquele momento, muito, muito, muito. O que é aquilo? É o momento... Então, enquanto ela estava em gestação com a criança, ela tinha o desejo dela. No momento em que desejo e o objeto, ela vai encontrar com a verdade do desejo dela, com o objeto, é óbvio que não era aquilo. E acontece a negação. A negação acontece naquele instante ali. E a intensidade do desejo é tão grande, porque a gestação só chega a termo com aquela força daquele desejo. E, às vezes, a negação do desejo, quando a criança nasce, às vezes tem mãe que entra, o que a gente chama de psicose puerperal, e não volta. E não volta. Porque aquele choque de realidade, né? Aquela coisa assim, marca. Aquele primeiro instante, por isso quando a gente fala em parto humanizado e tudo, para fazer com que seja da melhor forma possível. Porque quando ela se encontrar com a negação do desejo dela, isso pode ser muito catastrófico. Pode ser muito, 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 muito. Por quê? Ela tem o desejo dela, aí a criança não é o desejo dela. Não é. Não é. E aí ela se depara com aquilo e ela tem que construir o desejo de novo para que a criança deseje viver. Tem muita criança que morre no início. E morre por falta do desejo, porque foi tão caótico aquele encontro. E acontece de muita morte de criança, morte súbita, que a gente chama. Uhum. O índice de morte súbita ou morte materna. O índice é muito alto. É muito alto e é esse encontro. Que a gente chamou de... Como é que a gente chamou? Inadequação. Né? Essa inadequação que é a negação, que é a Aufhebung. E ela tem que ultrapassar. Por isso que a gente fala mudar de nível. Ela tem que reprogramar o desejo dela. E ela só consegue reprogramar o desejo dela com a criança. Com a criança. A criança ela tem que deixar de ser o objeto de desejo dela. Ela tem que deixar de ser um objeto para que ela comece a ser outra consciência. Entendeu? Uhum. Mas uma consciência totalmente dependente e alienada no desejo dela. Uma dependência total. Que aí vai nessa questão do senhor e do escravo, né?
é uma dependência total. E aí a criança é totalmente dependente daquele desejo. E o desejo dela tem que ser forte o suficiente, tem que dar 20 voltas lá no negocinho e tem que colocar um monte de coisa. E a criança precisa daquela força para ter a força de desejar viver. Porque o desejo de vida era da mãe enquanto estava no útero. Depois que saiu, a criança precisa desejar também. Se ela não transmitir desejo suficiente, a criança não deseja e morre. A morte súbita tem muito. O índice é alto para baixo. A gente fala a consequência do parto, mas tem essa consequência psíquica. E é só isso que a criança tem. E essa dependência toda, né? Essa dependência que ela tá, essa alienação no desejo da mãe. E ela precisa. E acontece em muitas mães que elas não conseguem. E a gente tem, isso não muda, tá? O índice de depressão pós-parto, porque tem aquele momento, um instante, que às vezes a mãe recupera e volta, né? E passa. E muda de fase, muda de nível. Mas às vezes ela fica agarrada. Quando ela fica agarrada ali, na negatividade, aí vem a depressão pós-parto. Vem a depressão pós-parto. É 15% das mães que tem depressão pós-parto, tá? 15%. Esse mudo, a gente fez a nossa pesquisa, pesquisas nacionais, internacionais, não muda, né? Essa porcentagem não muda. Mas isso quer dizer o quê? Que tem gente que consegue mudar de nível e reconduzir o seu desejo. E junto com o da criança. Junto com o da criança. Aí vai trazendo a criança alienada junto do desejo dela e vai desejando. Aí fica aquilo, os dois vão indo juntos, naquela alienação, vão indo juntos. E aí tem o processo educacional, né? Que ela precisa, ao mesmo tempo, ela precisa se diferenciar. Cada vez que a mãe precisa fazer alguma interferência educativa, né? Cada vez que ela precisa, é um momento de negação de alfa-rebum que aconteceu. É uma diferença que ela precisa lançar o desejo dela de novo. Entendeu? Assim, eu tô traduzindo para que possa ficar acessível. Então, eu transformei essa coisa do senhor e do escravo na mãe e a criança. Que a gente pode colocar de várias formas, né? Eu coloquei essa. E ela precisa, então, ela precisa fazer esse caminho. E, às vezes, a relação com a mãe, todo mundo fala assim, faz psicanálise para dar conta da relação com a mãe. A relação com a mãe é uma das coisas mais difíceis do mundo. É muito difícil. É muito difícil. O mundo tem mãe, né? Tem mãe, mesmo que ela não criou, não importa, mas ele nasceu de alguma coisa. E é muito complexa. Eu não preciso falar, cada um tem a sua mãe, cada um sabe. Tá todo mundo pensando agora. Que são momentos de desejo que conflui e que se nega, e desejo que se nega. E o desejo, ele precisa disso. E é uma coisa que o Hegel viu muito bem nessa dialética que ele montou. O desejo, que não adianta, o desejo só se mantém, ele só se mantém nesse movimento de satisfação e insatisfação, né? Você vai satisfazer o seu desejo e você deixa, não consegue satisfazer. Não consegue. A minha mãe colocando, professora, minha mãe colocou aí, ó, eu tô aqui, viu? Mas é que ela tá presente e reconhecendo essa relação complexa que é mãe e filho. Muito complexa, muito complexa. Muito complexa. Porque essa relação, a gente só tem o desejo. A partir do desejo, o desejo é vida. O desejo é vida. O Aristóteles falava que era o ânimo, que era o de ânima, né? Sim. Que era o ânimo, que o desejo é a força de vida. Mas essa força, porque você imagina que se ela se satisfaz, pronto, acabou, morreu.
morreu, entendeu? Então, essa força de vida, ela se depara com a própria negação da vida, que é a morte. Então, a criança está alienada no desejo da mãe, no desejo do senhor, ela está, da senhora, no caso, né? Ela está alienada naquele desejo, mas ela tem que se separar. E aí, vamos dizer, a criança pequenininha. É muito interessante, criança pequenininha. Tem mãe que amamenta muito, fica amamentando muito. Tem criança que chega e faz assim, ó, que não quer. Quando a mãe tá lá, colocando peito, vamos lá, né? Vamos colocar peito, vamos mamar até 4 anos, aquela coisa assim, né? Tem criança que fecha a boquinha e não aceita. Aí eu me lembro, até teve uma paciente minha, né, que ela ficava assim, tão preocupada. Ah, meu filho vai ficar com fome, meu filho vai ficar com fome, e que não sei o quê, e dá-lhe peito, dá-lhe peito, dá-lhe peito. E o menino se negava. Eu falei, você não está escutando o que ele está falando, não? Você não está escutando que ele é um sujeito, que ele tem um outro desejo que é diferente do seu, que não é igualzinho ao seu. E que você não tem o controle total sobre ele. Aí por isso que tem esse conflito com a mãe. Você não tem o controle total sobre ele. Ele tem o desejinho dele lá, mesmo que pequeno, né, do tamanho do estômago dele, mas é um desejinho, sabe? E às vezes essa negação, quando ele tem o desejo dele, tem uma negação do desejo dela. Aí tal. Aí, olha, eu me lembro que meu filho mais velho, tem 23 anos, quando ele era pequenininho, ele é muito grande, ele tem 1,90 m, e ele sempre foi grande. Ele nunca foi aquela criança que está na faixa. Tá, a faixa, ele sempre estava aqui. Aí eu falava assim, ai, meu amor, quando você crescer, você vai me carregar no colo. E eu sempre fui, você vai ser grande. O nome dele é Bernardo, que Bern é grande urso, né? Grande urso, Bernardo, grande urso. E o nome daquele cachorro também é São Bernardo, né? Que é um cachorro grande também. Grande. Aí ele chegou e falou assim, pequenininho, com uns 2 anos, eu nunca, quando eu queria que ele fizesse alguma coisa que ele não queria fazer, sei lá, eu nunca vou te obedecer. Eu nunca vou fazer nada, nada do que você quer. É mesmo, meu filho? Nunca, nunca. Aliás, eu não vou nem crescer. Aí eu falei assim, caramba, caramba. Deu errado. Eu acho que essa parte você não tem muito controle, não. Que essa parte da natureza. Mas você entende, assim, a educação tem isso, tem esse confronto que é alienado, mas não é completamente alienado. Ele é outra pessoa. Ele não sou eu. Ele não sou eu. E aí, quando ele é outro que não eu percebo quem eu sou. Eu percebo quem eu sou. E o ideal seria o reconhecimento dele, né? Então, quando... que aí a gente diz o escravo. Porque o escravo reconhece. Você vai lá. Menino, vai lá, escova o dente, que não sei o quê, que não sei o quê. Ele vai lá, faz tudo certinho. Tudo certinho. Eu era uma boa escrava da minha mãe. Eu obedecia, obedecia, obedecia. Aí hoje mamãe chegou e falou assim, minha filha, o que aconteceu com você? Você era tão doce, tão delicada, tão obediente. Ela parou assim e ficou olhando. Aí, essa distância, eu demorei, entendeu? Muito, e até... Bem, mas teve uma hora que eu me separei. Teve uma hora que eu me separei. Tá? E nessa hora que você separa, você se torna outro independente. Mas que esse movimento educacional, para que você assuma o seu próprio desejo e que você a única ferramenta que você tem é o desejo da mãe, e você se confronta e tal, tem aquele filme sobre o Hamlet. O Hamlet com a mãe dele mostra muito isso. Vale a pena, quem não leu a tragédia. Mas o filme está muito bem feito, que até aquela atriz famosa
e que ele mostra o conflito do Hamlet com a mãe dele, sabe? Conflito, assim, uma coisa, uma tensão. E é uma tensão erótica. É erótica. Ninguém precisa ter dúvida disso, né? Uhum. E aí, com esse erotismo, então, o senhor e o escravo, ou então a mãe e o filho, eles ficam naquela luta para manter a vida. E às vezes não dá, porque quando a mãe não lança fortemente o seu desejo não ser completo e que de alguma forma o seu desejo vai ser negado, aí às vezes tem mãe que pira, que não aceita, que aí entra conflito assim mesmo com os filhos, é conflito mesmo, sabe? Então precisa aceitar a negação. É chato, mas precisa. E você se aliena para poder desejar. Então o escravo se aliena ao senhor, a senhora, né, no caso, o escravo se aliena à senhora para poder desejar, mas ao mesmo tempo ele luta contra isso, porque ele quer ser alguém. Desejante também. Ele também quer ser uma consciência de si e que tem os próprios desejos. Aliás, ele está sendo educado para isso, né? Ele está sendo educado para isso. Mas aí eles vão se nessa luta aí, e aí eles vão tentando resolver. Tem um outro quesito aí, que na nossa pesquisa que fizemos com gestantes, o que a gente percebeu é o seguinte: amor, ele só aparece depois que a criança nasce. Isso foi fato. E aí a gente fez a entrevista com as mães, com todas elas. Quando que apareceu, aí elas falam, aparece depois que a criança está lá. Depois da separação, depois desse momento de negação. Aí o amor, e todas as mães foram unânimes em responder pra gente. Eu aprendi a amar com o meu filho. Eu aprendi a amar como meu filho. E o Freud diz, a função da mãe é ensinar seu filho a amar. Então, o filho aprende a amar com a mãe e a mãe aprende a amar com o filho. É aquela como em francês a gente fala, não fala eu vou te ensinar, não, fala eu vou te aprender. Eu vou te aprender porque eu vou aprender com você. É bem dialético, o próprio verbo, né, que eles usam. E é isso, assim, essa relação, você vai, nega, volta, isso é o movimento da vida, isso é o infinito, e ele só se depara com a morte, ele só acaba com a morte. E no momento que você não deseja morrer, não enfrenta a morte, aí quem não enfrenta a morte se torna um escravo, né? Que vai seguir o desejo do outro, óbvio, né? Vai seguir o desejo do outro. Ele é o escravo, por quê? Porque ele não desejou o suficiente, ele não enfrentou a vida com a morte. Ele ficou com medo da morte. Uma criança é óbvio que ele precisa da mãe só depois de um tempo que ela vai. Mas tem uns que enfrentam. Às vezes saem no mundo e tal, né? Eu tive uma paciente pequenininha, 5 anos, né? Ela era enfrentava tanto, que eu falei assim, eu não aceito que ninguém me mande em mim, só a minha cabeça que manda em mim mesma. Aí ela falava assim, aí todo mundo, a família inteira levou, eu falei assim, gente, aí eu cheguei e falei assim, mas vem cá. Aí ela, e se vocês continuarem tentando mandar em mim, eu saio de casa, 5 anos. Eu falei assim, você sai de casa, mas você vai viver aonde? Eu vivo na rua. Mas de quê? Fico pedindo. Mas ninguém manda em mim. Aí eu tive uma sacada de mestre na hora, porque já estava lá. Ela não aceitava, né? Ela não se alienava ao desejo do outro. Aí eu falei assim, mas você quer aprender a ler, né? Você quer aprender a ler. Como é que você vai aprender a ler se ninguém te ensinar? Aí ela, essa aí, nisso eu não tinha pensado. Aí ela colocou uma dependência nela, né? Hã? Colocou uma dependência, né? E um desejo também. Um desejo, que era o desejo de aprender.
desejo de saber, né? Eu lancei, foi uma sacada, assim. Uhum. Aí, foi assim, na hora, assim, ó, tchan, na hora. Aham. Mas essa é toda a problemática, como ele diz, essa problemática vai até o infinito. E eu falei do amor por quê? Todo esse desejo leva ao amor. O desejo não é amor, ele é separado, principalmente nessa visão hegeliana, ele é separado do amor. Você tem o desejo é bom, mas o desejo, ele encontra com o amor. Ele encontra com o amor. Em vez de querer matar o outro ou ficar alienado no outro, aquela coisa, ele vai amar o outro. E amar de que forma? Na hora que ele ama, o outro também ama. É o que a gente chama de um amor recíproco. Entendeu? Aí ele ama e o outro ama também. Aí a reciprocidade do amor. E aí o Hegel diz o seguinte: enquanto essa reciprocidade do amor não existir, nós vamos ficar alienados. Nós vamos ficar alienados. Entendeu? E aí é a dialética do senhor e do escravo. É a dialética do senhor e do escravo, em que a dominação não está ali para a dominação. Não está ali. Você não está dominando para dominar alguém. Mas você está dominando porque o outro se deixou dominar. Não é que você está dominando o outro não resistiu e não criou um desejo suficiente que pudesse encontrar com o seu desejo. E aí eles pudessem se respeitar ou se reconhecer mutuamente, entendeu? Respeitar não é a palavra, porque respeito tem, né? Mas que ele pudesse se reconhecer, o reconhecimento mútuo. Porque aí a dialética do desejo encontraria na dialética do reconhecimento. Entendeu? Uhum. E esse é o caminho. O caminho é o caminho de uma comunidade onde as pessoas possam se amar, é o caminho comum, é o caminho da comunidade. E enquanto isso não acontece, o que acontece é a dialética do senhor e do escravo. Helena? É a dialética do senhor e do escravo, enquanto não acontece esse amor recíproco. E aí a gente fica nessa dominação e nessa submissão, e aí fica. E aí volta aquela minha questão das mulheres. Por que nessa dialética? E eu sempre me incomodei com essa dialética do senhor e do escravo. Eu ficava assim, gente, o Hegel percebeu como o mundo como o mundo se movimenta. Ele encontrou a fórmula do mundo, né? A fórmula do movimento. E a fórmula do movimento, esse movimento parou na dominação e na submissão. Parou. Ela parou aí. Tá, agora parou aí. Agora, por que a mulher que tem que ficar no lugar do escravo? Vamos combinar, né? Vamos combinar? Por que violência doméstica? Porque a mulher não consegue nada em lugar nenhum? Porque não tem espaço para a mulher? E aí não põe só a mulher, não. A gente põe a questão de raça também, de etnia, toda essa questão, tudo. De gênero, de tudo. Nesse sentido, professora, a gente tem aí mais ou menos uns 3.000 anos de patriarcado, né? E como a senhora falou, né? Essa relação do senhor e do escravo, do reconhecimento, a gente pode usar em várias esferas. Claro. Então, é como se, assim, a sociedade, desde sempre, teve o homem como senhor, a mulher como escrava. Mas a mulher ela pode fazer um movimento de não reconhecimento como uma desconstrução. Ela Sim. pode fazer, nesse sentido, desconstruir essa relação e não reconhecer o homem como senhor. Sim, e talvez inverter o jogo, algum tipo de... Sim. Tem mulher que não entra nessa dialética, que não aceita.
E que são, não só mulher, todas as pessoas, são aquelas pessoas que fazem as revoluções. Que fazem as revoluções, são os revolucionários. Uhum. Entendeu? Aquela que não vão entrar. Eu, por exemplo, eu nunca, a não ser quando eu era pequena e que eu ainda não tinha avançado na minha consciência, né? Uhum. Só fui escrava da minha mãe, não vou ser escrava de mais ninguém, não. Por que que eu vou colocar outra pessoa aí nesse lugar? Uhum. Não, é só dela. Por quê? Porque eu fui escrava, mas ela me deu muitos dons. Os dons. Com o desejo dela, eu pude elaborar o meu. Entendeu? Então eu precisava ser escrava dela. Mas é só dela e de mais ninguém. Eu falei, ninguém manda em mim. Só ela. Acerta. Nesse sentido, professora, eu posso dizer assim que eu desejo o desejo do outro enquanto desejo vivo. Eu posso usar Exato. essa expressão? Uhum. Por É. quê? Eu desejo o desejo do outro, eu, né? Enquanto filho. Aham. Eu desejo o desejo da mãe. O outro é a mãe, né? Pro filho. Pro escravo, vamos dizer. O senhor é o outro do escravo. Então, eu, enquanto filho, o que que eu desejo? Eu desejo o desejo dela. E eu via meus filhos, quando eles eram pequenos, porque eles queriam saber por onde andava o meu desejo. Por onde andava o meu desejo. O desejo é desejo. Oi. Ah, vocês estavam me ouvindo ou parou? Porque você parou para Não mim. parou, ficou aqui vídeo pausado. Ah, tá. Porque você estava rodando aqui para mim. E aonde que eu E a parei? senhora estava rodando para mim. Aonde que eu parei? Apareceu vídeo pausado só. E aonde que nós paramos? Tava falando o desejo, aí travou. Quando ia explicar, quando eu fiz a Porque o pergunta, né? desejo é o desejo do outro. Então, Uhum. o desejo da criança é o desejo da mãe. Ela precisa do desejo da mãe para poder viver. Porque ela não assume a vida dela sozinha. Ela não assume. Porque é só a mãe que enfrentou a morte. Vamos combinar que ter um parto, ter uma gravidez inteira, é enfrentar a morte. Enfrentar a morte. Só a mãe que enfrentou a morte. Sabe? Então, ele não enfrentou a morte ainda. Ele não enfrentou a morte. Então, como é que ele vai poder assumir o próprio desejo? Precisa enfrentar a morte. Na psicanálise, a gente chama isso de angústia de castração. A Judith Butler, comentando o Hegel, né? Ela diz o seguinte: o senhor fica angustiado. E o escravo fica angustiado também. O escravo fica angustiado o tempo todo. É uma angústia. Porque é uma luta, né? É uma angústia. Até que cada um assuma o seu próprio desejo. E mesmo assim é complicado. Eu posso dizer que quando eu assumi o meu desejo, e isso acontece com várias mulheres, foi quando eu engravidei. Eu tive um sonho que tinha uma avalanche. Eu estava numa montanha, uma avalanche de neve, né? E o barulho era o barulho do coraçãozinho do bebê, que bate rápido. E quando eu tive esse sonho quando eu vi pela primeira vez o coraçãozinho. E aí no sonho eu estava subindo com os meus pais a montanha de neve. Aí quando chegou numa certa altura onde tinha a avalanche, aí eu falei assim,
aqui eu vou sozinha. Vocês podem ficar aí. Quer dizer, a avalanche era o coração do bebê. Então, dali, eu assumi o meu desejo. Entendeu? Uhum. Mas até ali, ó, que eu demorei. Uhum. Fiquei naquela alienação um tempão. A gente não sabe. O problema, sabe por que a gente fica tenso? Porque a vida é limitada. O desejo é infinito, mas a vida é limitada. Entendeu? É limitada pela morte, é pelo corpo. O corpo é um limitante para esse desejo. Eu posso... Desculpa, pode falar. O corpo é a própria negação desse desejo, porque o desejo vai para o infinito. Uhum. E o corpo não. O corpo não. E aí vai dando muita angústia. Eu posso dizer que o que eu desejo do mundo é conhecimento e o que eu desejo do outro é reconhecimento? Não, que você é reconhecimento para você chegar. O reconhecimento é uma primeira fase. Para você chegar a assumir que deseja o desejo dele. Uhum. Né? O fim da história é onde a gente pode chegar, né? É desejar o desejo do outro. Uhum. E desejar ser amado pelo outro. E amar o outro ao mesmo tempo. E é por isso que é só com a mãe que dá certo. Porque, como já diziam os sábios marinheiros, amor só de mãe. Entendeu? Eu não sei quem falou para eles. Mas eles já sabiam, sabiam há muito tempo. Eles atuavam no corpo. Nessa questão que a senhora levanta da negação, né, que é muito importante em Hegel, eu posso dizer que toda determinação é uma negação, porque para eu poder determinar algo, eu teria que negar as outras possibilidades. Sim, claro. Todo conhecimento tem que ter uma negação, né? Tem que ter uma negação. Senão, como é que você vai conhecer? Né? A negação tem que estar incluída. A gente, eu acho que tem 3 minutos, porque teve um momento que a live ficou pausada. Eu não sei se a gente vai ganhar esses segundos de pausa ou se vai encerrar. Pelo começo da live, a gente tem aqui 2 minutos e alguns segundos, né? Sim. Eu sei que qualquer pergunta agora vai ser, assim, pouco tempo para responder, mas qual seria, assim, a diferença básica da dialética? Isso daria uma tese de doutorado, eu sei, mas... Qual a diferença básica entre a dialética platônica e a dialética hegeliana? O que é que Hegel traz de novo na sua dialética? Esse encontro do mesmo com o outro. Uhum. Da identidade com a diferença. Esse encontro. Porque o Platão ele não consegue fazer esse encontro. Esse encontro ele chama de instante, né? Instante, ele chama de instante, ele chama de participação, né? Ele chama de participação. Mas participação é quando você vai, entra, né? Se aliena e tal. Mas isso, no Hegel, tem o movimento. Tem esse vai e vem. Então, o vai e vem do próprio desejo. E o desejo, para Platão, é como uma reta, né? Uhum. Ele simplesmente vai, né? E o Hegel é esse espiral que a senhora falou, não é? Esse espiral, esse movimento, é a grande sacada do Hegel. É a grande dança que ele faz, né? E também é a maior crítica que ele recebe, tá? É a maior crítica. Todos os críticos de Hegel trabalham em cima disso. Por que precisa negar? Por que precisa negar? Não necessariamente precisa negar. E negar negar quer dizer o seguinte: por que o outro tem que ser escravo? Por que o outro tem que se alienar? Né? Uhum. Tá muito bonito enquanto você é o senhor.
Mas não é Isso. tão bonito quanto você é um escravo, não. Isso. Não é tão engraçado, não. Exato. Tudo bem que para ele não é